Oi, pessoal. Esse aqui é o Filosofia Pop, que é um programa que funciona na forma de uma conversação. E a conversação implica uma capacidade de exposição de ideias, conceitos, visões de mundo e, ao mesmo tempo, uma capacidade de escuta. Então, é um jogo. E hoje nós vamos falar sobre o riso contemporâneo. O que é isso? O riso é um assunto para começo de conversa, um tema, mas o riso também é uma experiência que a gente vive. Então, nós somos pessoas que rimos. A gente podia falar do sofrimento contemporâneo, ou podíamos falar do choro, mas a gente vai falar do riso porque o riso é uma tremenda questão filosófica, urgente, essencial, e eu acho que a gente pode tratar o riso como sendo mais do que uma experiência, ou não apenas uma experiência, mas sendo também uma forma de autoconhecimento. E para conversar sobre esse tema, esses temas todos, eu convidei o Daniel Kuperman, que é psicanalista, que entende desse assunto, escreveu livros sobre a questão do humor, sobretudo, e que é professor também da USP. E convidei a Tatá de Oliveira, que é, como que é? Palhaça, né? Ela é palhaça. Olha que coisa mais linda, uma pessoa que é palhaça. De um circo, de um grupo que chama Circo de Soleides. Que, olha, que já é, enfim, uma brincadeira, uma zoação com um certo grupo muito famoso que tem por aí. Então, eu convidei os dois para a gente poder conversar sobre esse assunto, enfim, do riso, que é um assunto muito amplo. E eu queria perguntar para vocês, o que vocês entendem pelo riso? O que é o riso na sua vida, Daniel? O que é o riso na sua vida, Tatá? Fala primeiro, Daniel, que aí depois a Tatá pode rir de você. Tá bom, tá bom. Os psicanalistas são considerados muito sérios, né? Então a gente tem a oportunidade aqui de falar do riso. Eu ia comentar, Márcia, que o riso talvez é o tema mais pop, né? Porque eu lembrei do Bakhtin, né? Um livro importantíssimo para quem estuda esse tema, que é a cultura cômico-popular, né? Da Idade Média no Renascimento. Quer dizer, o riso é o popular. Agora, o que é o popular? Eu acho que o popular é a nossa vida cotidiana. O popular diz da nossa vida cotidiana. Muitas vezes o pensamento, né, a filosofia, claro, e a psicanálise, ela se remete muito ao sublime, efetivamente. É uma relação de busca da verdade, né, que parece reservada para poucos privilegiados, né? E o popular é aquilo que todo mundo pode usufruir. Então, eu acho que assim, na minha vida o riso ele é cotidiano. Eu rio, sobretudo, com as crianças, né, filhos e amigos de filhos, mas eu rio também muito dando aula, né? Eu acho que uma aula sem humor, transmitir, seja filosofia, seja psicanálise, seja outros conhecimentos, sobretudo das áreas humanas e sociais, sem humor, é uma coisa muito, muito estéril, né, muito seca. E nas relações humanas eu privilegio muito o humor, quer dizer, eu acho que as pessoas que me interessam mais não são as pessoas que sabem muito, necessariamente, são as pessoas que sabem rir de si mesmas. A guisa de introdução, vai. É, bem bom. Eu achei esse um assunto ótimo para a gente passar a conversa para ela, porque eu lembrei de Nietzsche também falando que não é sábio você não rir de você mesmo. Então, é uma das grandes sabedorias que a gente pode adquirir na vida. E para poder adquirir essa sabedoria, talvez a gente tenha que passar por muitos anos de análise e muitos anos de filosofia. Como que você transformou o riso numa profissão? O que é o riso para você? Bom, o riso como palhaça é parte do meu trabalho, mas é o maior desafio, né? Que é como você fazer algo e a plateia dar risada e estar junto com você.
Eu acho, juntando isso que você falou da terapia, eu lembro que quando eu fui fazer meu primeiro curso de palhaço, uma professora virou e falou assim, vocês vão economizar 5 anos de terapia fazendo palhaço. Eu falei, nossa, se eu soubesse, tinha vindo antes, né? E aí eu fui seguindo, entendendo que é um lugar onde você tem que colocar todas as partes de você que talvez você tenha medo ou vergonha, o seu ridículo, e colocar em ação para o outro. Mas assim, por que as pessoas riem? Qual que é, assim, o que faz? Por que a gente ri? Eu estou pensando, por exemplo, lá nos filósofos de antigamente ainda que estavam super invocados com o riso. Pega a história do Heráclito com o Demócrito. Heráclito que ficava, sabe aquele cara do água, não é água... Um rio, banho. É, ninguém vai entrar 2 vezes na mesma água do mesmo rio, lembram dessa história? Isso é o Heráclito. Aí o Heráclito ficou famoso por ser um filósofo que lastimava e chorava, enfim. E Demócrito era um cara que ficou famoso também por entrar numa pira, né, de dar risada e entrar numa mania de rir. E ele foi aquele cara da medicina, quando o Hipócrates, que era um médico famoso da Grécia Antiga, vai visitar o Demócrito, ele chega, porque as pessoas chamam esse médico, olha, o nosso sábio ficou maluco, ele não para de rir, a gente chega e conta uma tragédia para ele e ele começa a rir as gargalhadas, ele ficou doido. E aí o Hipócrates chega, analisa o suposto doente, maníaco, em estado de delírio de riso, e chega à conclusão de que não tem problema nenhum, ele está absolutamente normal. E aí isso vira um problema filosófico. O padre Antônio Vieira depois escreve um texto para tentar provar que o riso do Demócrito era mais lastimável e mais triste do que o choro do Heráclito. E aí eu acho que a gente podia discutir a partir disso, né? O que nos faz rir, o que nos faz chorar, por que a gente tem a reação do riso ou não. E você enfim, vocês dois lidam com pessoas, né? Você lida com as pessoas no consultório, talvez você possa dizer pra gente se a psicanálise ajuda a pessoa a rir de si e isso é curativo. Acho que a gente pode elaborar nessa medida. E você talvez possa nos dizer o que você acha que faz as pessoas rirem mesmo, né? O que convoca a essa atitude? Porque às vezes parece que é impossível. Tem gente que é mal-humorada, não tem? Então, tem um título de livro que se chama Como Fazer Rir um Paranoico, de um autor francês, que se chama François Roustan. Eu acho que essa ideia é boa porque quem não ri é quem tem muita certeza das coisas, né? Do ponto de vista, eu acho que tanto filosófico quanto psicanalítico, quem tem certeza não ri, né? E o riso, ele talvez tenha essa importância, quer dizer, do ponto de vista da saúde psíquica, rir de si mesmo é a gente suportar a nossa falibilidade, né? A nossa imperfeição. Então, o Freud fala, o neurótico ele sofre, ele é neurótico porque ele quer ser melhor do que ele é. Né? Daí a questão toda do sublime, quer dizer, tentar ser melhor do que se é. Então, acho que o riso, nesse sentido, o trabalho de autoconhecimento, e a gente pode dizer que a psicanálise é um trabalho de autoconhecimento, ele favoreceria o riso e diminuiria a nossa paranoia. Quer dizer, existe um ditado popular, né? Você quer estar certo ou quer ser feliz? Né? O jogo é um pouco esse, quer dizer, agora estar certo demais é um equívoco. Você acha que dá para provocar? Você sabe fazer isso? Então, Aliás, a gente aprende a rir? Nossa. Então... eu acho que... Eu vou falar pelo lado da palhaça, né? Eu acho que a gente aprende a encontrar o caminho para fazer o outro rir. Mas é assim, é muita escuta, é muito estudo e conhecimento também de estar disposto a estar com o outro. Eu queria perguntar para a Tatá se ela vê alguma mudança no riso das crianças de uns tempos para cá. Tem um lance que chama curva da felicidade. Eu estava vendo a Miriam Goldenberg falando sobre isso e ela estava falando que as crianças pequenas são muito felizes e elas, enfim,
tem as práticas, então, que dão sinal de felicidade, tipo, riem muito. E as pessoas bem velhas, bem idosas, elas também têm a mesma coisa que as crianças. Porque difícil é você viver no meio do caminho, que a parte mais baixa, assim, onde você mais está afundado na desgraceira, é lá nos 44, 45 anos. Depois você começa a subir de novo na tal da curva. Mas eu estou pensando isso e lembrando da minha filha, quando ela era pequena, ela tinha uma amiguinha, e a amiguinha, que eu não vou dizer o nome, que agora já é uma moça, era uma criança muito enfesada. E ela era filha de 2 psicólogos até. E a minha filha era super abobada, bobalhona, ficava fazendo micagem e rindo. E eu me lembro de um dia essa criança chegar e dizer assim, brigar com a outra, né? Assim, Malu, você ri demais. Ela estava irritadíssima. Eu caí na risada, porque a criança, elas tinham assim 5, 6 aninhos. E uma estava invocada com o riso excessivo da outra. Então, pois é, como que as crianças, sei lá, às vezes você pega numa criança uma percepção que a gente como adulto, parece que é uma coisa de adulto, mas já está lá, né? No fundo a criança é uma ficção também, As né? crianças de hoje sofrem, né? Eu diria para o Duda assim, eu não sei como as crianças riem, mas elas... Não, como é que é? A criança ri e a criança ritalina, né? Tem muita exigência de desempenho hoje, eu acho que as crianças sofrem com isso, né? Muito precocemente, já com 6 anos, 5 anos. Eu acho que existe diferenças também, por exemplo, uma criança de uma classe social mais elevada, ela tem uma exigência ali, fica no computador, fica fazendo 1000 coisas, balé, sei lá, eu acho que ela não tem tempo de rir. Ela já é um adulto estressado porque ela vem de uma classe social economicamente favorecida. Exato, e eu acho que uma criança, sei lá, que pode brincar mais, entendeu? Isso pode provocar mais o riso, mas também eu acho que hoje, em todos os momentos, a gente está sendo muito cobrado, né? Então, acho que as crianças, elas recebem isso. Elas são muito cobradas, né? Exato. Então, essa criança que toma Ritalina é a criança cobrada, né? Sim, e aí eu penso, quando a gente faz espetáculo, assim, é incrível, as crianças dão um termômetro pra gente do que tá rolando. Mas existe, eu acho, sabe quando se afasta? Eu sinto que existe uma tela de computador no meio, às vezes, sabe? Uhum. É muito aqui, né? Uhum. Aqui. Porque isso que ele está falando do riso tem a ver também com um princípio de prazer, chamemos assim, para usar termos da antiga psicanálise, um princípio de prazer e o ato de brincar seria significativo desse princípio de prazer. Essas crianças que estão vivendo dentro do princípio de desempenho, tomando Ritalina adoidado, deve ser muito difícil mesmo você relaxar. Então, assim, falando numa língua muito popular, é o estresse, né? A galera infantil tá super estressada com tudo, né? Você tem que ser um adulto já com 5 anos. E eu acho importante estar nessa relação, sei lá, e ver um espetáculo, por exemplo, uma peça, você pode provocar isso na criança. Que eu acho que o riso também, ele ativa, você pode falar melhor isso, né? Endorfina, né? Tem todas essas coisas que melhora. Então, assim, se a criança tá nessa tensão, né? Eu acho que a melhor coisa é poder abrir um pouco, ver o mundo, né? Dividir com o outro também. Eu acho que pensar o riso na criança é pensar a brincadeira. Acho que a Márcia tocou conceitualmente na questão fundamental. Quer dizer, o Freud, quando fala do humor, ele fala exatamente isso. Ele diz: o humor é a brincadeira do adulto. Mas a matriz, né? A matriz da possibilidade de rir com a vida, eu faço essa distinção, né? Uma coisa é você rir da vida, o que talvez seja uma diminuição de si próprio, né? Outra coisa é rir com a vida. A matriz dessa relação, da criatividade, é a brincadeira infantil, né? Quer dizer, a criança que brinca, ela provavelmente vai ser um adulto que pode rir, né? A criança que está comprometida na sua capacidade de brincar, e brincar quer dizer o quê? Brincar quer dizer organizar o mundo de uma maneira onde a realidade não se imponha, né? Violentamente ou intrusivamente, e a gente construa a realidade junto com o nosso próprio self, né? Com o nosso próprio eu, inclusive. Então, isso que é a brincadeira, né?
nós precisamos discutir a relação entre o risível e a ética. Porque quando a gente fala do campo do risível, parece que a gente já está mergulhado assim na esfera do estético, no campo do aparecer, da aparência, de uma linguagem que, enfim, se propõe sem muitas consequências, mas não é bem assim. Quando a gente fala de riso, de um ponto de vista das teorias éticas ou das questões éticas relacionadas ao riso e o risível, a gente vai falar sempre dos objetos do riso, né? Então, existem coisas das quais a gente ri, podendo ou não, devendo ou não. E existem também, dá pra gente falar assim, um sujeito do riso. Então, quem ri do quê? Essa é a nossa questão. A gente poderia trabalhar o riso de maneira interseccional, ou seja, pensando que o riso é atravessado por gênero, raça, classe social, sexualidade, aparência física, deficiências físicas, plasticidades tratadas como fora da norma. Enfim, que estereótipo é esse que você acha que dá para fazer rir ou provoca riso imediatamente? E por quê? E, enfim, como sair disso também, se isso é um desafio para você como palhaça? Quando a gente faz rir, a gente tem que saber quem é o público que está comigo. Então, de fato, eu tenho que saber, vou apresentar onde, quem vai ter muita criança, vai ter adulto, quem é. Isso faz com que a gente já saiba um pouco qual o caminho seguir. Mas, dentro do grupo do Circo de Soleides, a gente tem um questionamento exatamente interseccional, assim, que é... A gente não quer continuar seguindo, por exemplo, uma coisa que já vem com a palhaçaria, que são as esquetes tradicionais, onde normalmente foram feitas por homens que seguem as piadas machistas e continuamente. E aí a gente não quer duas mulheres fazendo uma dupla ou 4 mulheres fazendo uma esquete, reproduzindo aquilo. Então a gente entra no questionamento, como fazer? E eu acho que esse é o nosso desafio hoje, assim, como encontrar o riso com o outro, com a gente também, né? Porque como fazer uma coisa que você se diverte, a gente tem que se divertir, porque se o palhaço não se divertir, a coisa não vai acontecer para o outro. Então, como encontrar isso em cena, para o público dar risada, questionando tudo o que está acontecendo. Vocês são um grupo de mulheres palhaças que não vão fazer piada sobre mulheres, ou vão? A gente vai falar sobre a mulher, mas num âmbito muito mais da sororidade do que eu usar os estereótipos femininos que socialmente são usados todos os dias. Sei lá, eu não vou ficar falando do peso, do cabelo, isso é o que a gente tenta fugir. E às vezes é muito difícil, entende? Porque já é tão arraigado socialmente, no público inclusive. Às vezes não funciona coisas que a gente faz. E a gente percebe. E aí, como a gente acha o riso? Eu acho... Estou descobrindo, tá? Estou indo junto também. Eu acho que é muito mais na troca positiva. Então você também passa por isso, eu também. Vamos rir junto disso. E a gente tenta trazer um lugar, e aí? Para onde a gente muda, né? Deve ser muito difícil, né? Porque o nosso humor, ele tá todo programado, né, gente? Sim. Não tem uma programação, Daniel? Você não acha assim que a gente também ri conforme um jogo pré-estabelecido, que é já todo, digamos, na sociedade autoritária? Já é um jogo autoritário. Quer dizer, deve ser um riso diferente, o riso de um tempo democrático e o riso de um tempo autoritário. O riso de uma sociedade machista é diferente do riso de uma sociedade não machista. Você acha que tem esses atravessadores que faz sentido a gente falar de uma moral do riso na nossa época? Enfim, ou de uma ética do riso? Eu fico achando que é um pouco arriscado a gente querer fazer riso ou humor politicamente correto demais, né? Por quê? Porque na produção do riso tem sempre um gesto agressivo, né? E essa agressividade ela pode ser dirigida ao outro. Então eu posso rir
de superioridade. Aí eu gozo de alguém porque eu sou superior a esse alguém, né? Mas eu posso rir também me implicando naquilo que eu estou, no objeto do ridículo, reconhecendo que eu também sou parte do objeto do ridículo. Essa seria a diferença que a gente faria entre, por exemplo, o cômico, a piada e o humor. No humor a gente se implica com a imperfeição. Mas a gente está sempre em negociação com o superego, quer dizer, não existe um riso abstrato que vai ser totalmente adequado e que eventualmente não vai ferir alguém que está no público, né? Então isso Bergson já dizia, lembra, naquele livro lá do final do século XIX, né, na virada para o século XX, ele dizia assim, para eu rir de alguma coisa eu preciso ser da paróquia, né? Então, as minorias fazem muito isso, né? Eu posso fazer piada de judeus na comunidade judaica se eu sou judeu. Se eu sou antissemita, eu não vou fazer isso porque vai causar constrangimento e reação. A mesma coisa com gay, a mesma coisa com mulher, né? As minorias no sentido não do quantitativo, mas no sentido qualitativo, né? Ou negros, né? O racismo e sexismo, etc. Então, tem algo do riso que produz a comunhão, né? Mas tem algo do riso que, ao mesmo tempo, pode perturbar. E eu acho que tomar como missão, fazer um humor, né? Produzir o riso sem ferir ninguém é um ofício impossível. Eu acho que é uma coisa impossível, né? O que a gente tem que pensar é na questão da ética, quer dizer, se eu faço uma piada, eu estou rindo o Freud esquematiza, né? Quem conta piada, de quem se conta piada, quem ri da piada. Então, eu posso fazer uma piada sexista no meio masculino. Aí eles vão rir. Se eu fizer uma piada sexista numa sala de aula, eu vou ser considerado um professor inadequado e vou ser demitido, né? Então, a gente tem que saber onde fazer as piadas. Mas eu acho que tem um limite, que foi o que aconteceu na França, com o famoso caso do atentado ao Charlie Hebdo. Quer dizer, posso ou não posso rir das divindades de uma outra cultura, né? Então, eu acho que esse tema que a Márcia suscitou é um tema dificílimo, porque se a gente quer rir, a gente vai também dar vazão às nossas pulsões sexuais e agressivas, e fazer isso de um modo totalmente adequado é bem delicado, né? Então, acho que a gente vai pensar se dá para viver tão civilizadamente assim. E se o riso não é uma maneira da gente também conseguir jogar, né, com a repressão, com o adequado, com o politicamente correto. Hoje em dia, digamos, em contextos tão complexos, né? A sociedade que avança no seu autoritarismo torna a vida toda mais difícil e torna o riso também mais difícil. Mas há um outro lado também, que é um questionamento maior das pessoas em relação aos códigos pré-estabelecidos. E acho que, nesse sentido, o riso pode ser... E o trabalho com o riso, que é o que você faz, pode ser altamente desconstrutivo justamente desses estereótipos. Até porque pode-se, por meio desse riso, lançar a mão de apontar para os produtores, para o sujeito do riso, né? Aquele que inventou de rir e inventou o objeto do riso. Você pode rir deles. Então, pensa só, rir do homem branco capitalista, rir do homem branco europeu heterossexual. É muito difícil. Tanto que constantemente a gente assim, procura uma piada sobre esse tipo de assunto e não aparece. A gente procura um humor, quem é mais crítico, sei lá, tá mais em busca de um humor que desconstrua justamente o sujeito que inventou ou que tomou o campo do risível para si. Mas eu posso parodiar o homem branco heterossexual e aí eu faço rir. Porque eu estou pensando, Márcia, que a gente poderia criar uma categoria aqui, né? Lugar de riso. Né? Não é só lugar de fala. Na medida em que as mulheres, né, o Circo de Soleides é composto de humoristas ou comediantes mulheres, eu acho isso já é incrível, porque historicamente o riso, o papel do comediante estava muito associado à feiura.
E eu acho que as mulheres evitavam, né, entrar no campo do humor porque isso implicava se mostrar feia. Né? O riso tem uma relação com o grotesco, né? Com o defeito, com a feiura. Então é muito interessante, porque na medida em que as mulheres, ou algumas mulheres, né, reivindicam o seu lugar de riso, né, elas já rompem com um dos estereótipos que é o super opressor, né, que é o da beleza feminina, o belo, né? Como se o lugar da mulher fosse um único lugar. Né? Eu lembro, eu trabalhei isso uma vez, de uma pesquisa, era canadense, que dizia assim, as mulheres gostam de homens que façam elas rirem, e os homens gostam de mulheres, preferem, né, que riem das piadas deles. Olha que coisa mais estereotipada, né? Agora um psicanalista me disse também que os homens, olha só, que as mulheres têm medo de ficar sozinhas e os homens têm medo de que se ria deles. Eu já ouvi essa história também, enfim. Mas você podia contar pra gente como que é pra você ser palhaça e ter essa proposta, porque na prática deve ser muito difícil você se colocar justamente um desafio profissional. Porque a gente que está no mundo da vida, sei lá, a gente é professor, é claro que a gente gosta de dar aula fazendo a galera brincar também com as histórias todas. Agora, assim, deve ser muito difícil quando você leva isso como um princípio profissional. De não poder fazer a piada incorreta, ou digamos do politicamente incorreto, ou de tentar evitar isso para não ofender as pessoas, sendo que você é um objeto da piada constantemente. Isso que você falou eu acho interessantíssimo. Você se despir desses estereótipos de opressão, a beleza, a sensualidade, o glamour, a graça, esse monte de lixo epistemológico, digamos assim, que pesou sobre a vida das mulheres e transformou as mulheres nos estereótipos. Quando você vai lá de palhaça, como que é a sua roupa, por exemplo? Você põe nariz de palhaça? Você faz uma palhaça... Qual é o seu clown, assim? Como é que é? Descreve a personagem pra gente. Quando você vai descobrindo a sua palhaça, né? Que na verdade a sua palhaça é você em outro estado. É um assunto talvez para um outro programa falar sobre esse lance do palhaço, assim. Mas a gente vai descobrindo as roupas que a gente usa. Eu, por exemplo, tenho uma roupa mais clássica, assim, meia roxa mesmo e uma roupa toda branca. Inclusive, foi uma dificuldade para mim no começo, que eu não gosto muito de usar vestido, saia. E aí eu coloquei uma roupa assim bem larga na minha primeira experimentação de figurino. E aí um professor virou e falou assim, nossa, mas você fica bem melhor de vestido. Aí aquilo, assim, pra mim me deu nossa, mas eu não tô desconstruindo, né? Descobrindo o ser que não se encaixa na sociedade. É o palhaço. Ele é o inadequado, né? É a inadequada. Então eu posso não usar, talvez, uma saia, uma roupa larga e tal. E aí, no fim, a minha roupa foi uma roupa mais clássica, que hoje eu já não me vejo com essa roupa, mas é uma roupa que a gente usa e vai mudando. É esse um pouco. A gente usa maquiagem no rosto... pancake branco, vermelho e o nariz vermelho e às vezes faz bagunça com o cabelo, às vezes algumas palhaças mexem com partes do corpo, sei lá, aumentam um pouco. E é assim que a gente entra em cena. A gente muda um pouco o estado, assim, eu não estaria tão séria aqui falando com vocês, entendeu? Eu estaria mais besta, mas porque também eu acho que a máscara dá não só a máscara, eu posso estar sem máscara, mas é um outro estado. Que não seria esse da entrevista. Mas não é uma atriz, né? Não, não é. Isso é a gente em outro estado e assim, se eu mudo como pessoa, eu tô mudando como palhaça. Entende? Então, por exemplo, isso é um questionamento que existe muito com a gente. A gente está num momento hoje de se discutir sobre a interseccionalidade. Então a gente no grupo tem 2 meninas lésbicas, uma negra, uma que foi mãe adolescente, já tem 2 meninas mais velhas. A gente tá num lugar e aí? É muita coisa. E inclusive o termo politicamente correto e incorreto é uma coisa que a mim faz porque para quem que é politicamente incorreto? Para quem, entendeu? Para o homem branco, Pra mim, eu já tive que ouvir muitas piadas que não me fazem rir. E tudo bem, eu concordo que a gente
vai estar num lugar, vai fazer uma piada, e a gente fazendo piada 4 mulheres, claro, talvez um homem não se sinta bem, mas espera, sempre teve o protagonismo, entende? Este homem branco, tá? Então, agora eu quero falar de uma outra ótica. Eu não sei se é eu tentando ser a politicamente correta, mas e aí, como eu, mulher palhaça, que aprendi com palhaços homens, na maioria, ou outras palhaças mulheres que aprenderam com palhaços homens, a gente pode desconstruir, encontrar essa máscara da mulher palhaça, que é também uma novidade para todas nós, porque a gente é muito recente, a mulher palhaça não podia ser mulher palhaça. A mulher palhaça é mais recente que a mulher sujeito. Então pensa, você ser sujeito do riso, que é uma narrativa masculina e tal. Sim. Você sabe que eu lembrei? Vocês conhecem a Balbó? A Balbó é uma figura muito interessante, né? Porque é da mitologia grega, né? E ela era uma palhaça, né? Quer dizer, tem a história da Deméter, né? Que teve a filha Perséfone sequestrada e entrou em melancolia, né? Ficou vagando, procurando a filha, que estava lá no Hades, né? E aí ela chega a Balbó, oferece uma sopa, ela está sem comer, né, uma semana inteira, ela recusa porque ela está muito triste. E aí a Balbó faz umas caretas tem versões, né, 2 versões diferentes, uma que ela fala umas coisas obscenas, né, e canta, né, uns palavrões, obscenidades, e a outra que ela levanta a saia e faz caretas com sexo, né. E aí a Deméter ri e se cura da melancolia. Então, essa figura da mulher que pode fazer rir é uma figura muito antiga. E aí eu acho que quando você fala que os homens ficam constrangidos é porque os homens têm medo de mulher, né? E mais do que isso, né? Os homens, é a história da Medusa, né? Quer dizer, os homens têm terror da castração, né? E é engraçado porque a Balbó faz exatamente rir a partir da visão, né, do genital feminino. Isso é tão interessante. Eu lembrei do texto Jean-Pierre Vernant, que compara a Balbó com a Medusa. A vagina como a cabeça da Medusa. Pânico. E quem for inteligente, festa, riso, alegria. Mas essa fronteira, né, entre o que causa angústia, né, o horror ou o pânico e o que causa riso, é uma fronteira tênue, né? E por isso que é difícil, muitas vezes, fazer humor, porque você pode descambar para alguma coisa que cause angústia. Como essa questão que, muitas vezes, a gente viu humor falando da desgraça dos outros, como essa questão do politicamente correto ou incorreto, mas a gente vê muito... às vezes em consultório, essa relação da importância de quando você chega ao momento de rir das suas próprias desgraças, que você está resolvendo determinadas questões. Então, como é que esse humor também, como facilitador de uma melhor expressão no seu dia a dia? Não, eu acho que isso que você colocou é a própria, talvez, definição do humor, né? Do ponto de vista psicanalítico, é como transformar o que seria aflitivo em graça, né? Então, essa operação é uma operação que confunde muito os pensadores em geral. O próprio Freud dizia assim, isso é ilusão, isso é mania, quer dizer, é recusa da realidade, ou é uma operação da própria saúde, né, da própria afirmação do sujeito desejante. E ele opta por essa segunda via. Porque alguém pode dizer assim, não, o sujeito está rindo da própria desgraça, ele enlouqueceu. Né? Eu vou contar um episódio, né? Um parente hospitalizado, numa situação muito difícil, eu vou visitá-lo e ele era muito engraçado. Né? Eu adoro essa história, até porque eu gosto muito dele. E aí ele tinha tomado cortisona, né? Estava assim rosadinho, coradinho, né? Eu chego àquela situação difícil, a pessoa ali na cama 1 mês, aí eu falo assim, nossa, você está com uma cara boa. E ele diz assim, a cara vai ter alta amanhã, o resto fica, né?
esse tipo de transformação de uma situação de angústia, né, de tragédia em graça e em prazer, porque a graça é prazer, né, é talvez o que nós temos de mais rico no nosso funcionamento psíquico. Tem a ver com isso que Márcia falou antes, sobre princípio de prazer, né, e é aquilo que nós não, quando estamos saudáveis, não cedemos, né, não cedemos disso. Porque na hora que a gente cede, né, dessa possibilidade criadora e de tentar tirar prazer, né, da vida, a gente tem a subjetividade achatada, né? É para isso que serve o nosso psiquismo. Gente, acho que a gente pode falar sobre uma política e uma antropologia e até uma administração desse campo do risível. Se a gente pensar, como a gente estava conversando antes, né? Tem o sujeito do riso, as mulheres são o novo sujeito do riso. Digamos, aqueles que eram objetos do riso começaram a se transformar em sujeitos do riso. Mas ainda existe, como o riso, o Daniel colocou muito bem, o riso é criativo. Então, por mais que a gente possa classificar em sujeito e objeto do riso, tem todo um processo inventivo e criativo e infinito. A gente pode rir poeticamente, ou seja, infinitamente, para sempre, de mil maneiras. E você também colocou isso, né, Tatá, que depende da circunstância, depende da pessoa que você é, em função de você ser uma pessoa que está sempre em transformação, e como a palhaça, né, vai depender disso, a palhaça nasce e vive com você, e ela não é só um papel, ela é um estado, eu achei isso tão interessante. Então, o processo é infinito, e criativo, e curativo, e enfim. Agora, ao mesmo tempo, o riso tem a ver com política, no sentido de que tem a ver com poder. E por isso mesmo que ele é tão administrado. Fazer rir, dominar o riso, controlar o riso, tornar certas pessoas objetos de riso, né? Tudo isso implica jogos de poder. E nesses jogos de poder a gente pode também observar a sociedade e observar os fenômenos mais diversos que envolvem personagens sociais, agentes, enfim, que transitam nas instituições e por aí vai. Aí eu tenho uma hipótese para colocar para vocês, para a gente discutir aqui, né, considerando essa organização do risível, né, que é o seguinte, assim como a gente tem um carnaval, por exemplo, que institucionaliza o risível todo, no carnaval você pode fazer tudo em nome do risível. Você pode fazer a paródia, você pode fazer a palhaça, você pode fazer o ridículo, você pode fazer o politicamente incorreto, você pode tudo. Depois do carnaval a gente vê o que sobrou, mas ali no carnaval a gente pode tudo. Então, você falou lá no começo do Bakhtin, né, que foi um teórico do carnaval, além de ser um teórico da literatura, era um teórico do carnaval e foi pensar o que significa esse tempo no qual você libera essa potencialidade humana. Eu vou contar um negócio aqui, sem querer incumpridar muito a conversa, mas eu lembro um dia que eu fui assistir um filme, que era um filme horrível de pesado, e teve uma cena em que, não era nada de comédia, teve uma cena em que a mãe de um jovem que tinha sido morto, tinha sido enterrado, sobrou a caveira dele, e ela vai desenterrá-lo num campo de concentração. Era uma história horrível, essa mãe tirando aquela caveira Yorick hamletiana da terra, uma coisa horrorosa. E naquele momento, o cinema super tenso, tinha uma pessoa que estava dormindo e ela começa a roncar. Exatamente no momento daquela cena, que era a cena mais pesada e horrível do filme. Eu não guardei o filme todo, não veio nem ao caso, mas eu nunca vou esquecer do cinema inteiro, diante daquela cena horrível, cair numa situação de riso louco,
E alguém dizia, acorda ele, pelo amor de Deus. E ninguém conseguia parar de rir. E durante todo o tempo, aquele sono roncando, durante 5 minutos, e aquela cena durante 5 minutos. E a gente perdeu a tragédia da cena por termos sido devorados pelo riso. E ao mesmo tempo era um riso constrangido. Porque era um riso que não podia ter acontecido, enquanto ao mesmo tempo acontecia uma cena tão trágica. E aí eu fiquei pensando no ridículo daí para sempre, assim. Nesse riso, que é o outro lado, enfim, do riso autorizado, que é o riso não autorizado. Eu lembro da obra do Gilles Lipovetsky, né, que é um francês que escreveu sobre humor de massa. Então ele mostra como que o humor pode ser usado não para fins de crítica da vida social, de ataque às autoridades, né, mas como lubrificante social. Quer dizer, o humor como alguma coisa para parar arestas, para as pessoas irem rindo meio de bobas, né, e o poder se exercer, o status quo se manter, e mesmo na propaganda, né, quer dizer, a publicidade usa muito do humor, né? Eu acho que o futuro dos palhaços vai ser o mercado publicitário. Quem não quiser ir para o campo da arte vai para o mercado publicitário, porque isso vende, né? Ajuda a vender, porque o riso ele tem algo de diminuir a nossa própria censura, né? O nosso próprio senso crítico. Pode ter esse lado. Então, eu não sei se era isso que você estava provocando, mas existe um uso do riso para manutenção, exercício do poder. Na Revolução maoísta, né, botava-se professores para andar no meio da massa de chapéu de burro e para as pessoas rirem, né? Quer dizer, você pode tornar, né, figuras que você quer atacar como objeto de ridículo. E eu acho que o poder faz isso muito bem, né? Ou melhor, certos políticos fazem uso dessa banalização, né, de um riso para conseguir, de alguma maneira, passar uma mensagem sem que ela seja tomada muito a sério, mas que ela é séria, né? Ou ela pode ser muito agressiva e muito rebaixadora do outro, né? Nesse caso, o riso como uma máscara, né? E uma espécie de proteção que ao mesmo tempo é dialética com um consentimento. Tô rindo e não tô rindo. Eu escrevi aquele livro do ridículo político, que é sobre a manipulação da imagem, e aí eu fiquei pensando muito nisso, nessa ideia da capitalização das figuras patéticas, das figuras que em outros momentos menos autoritários, elas nos causariam um tremendo de um constrangimento. No entanto, que passaram nos últimos anos, capitalizando inclusive politicamente, no legislativo, no executivo, no judiciário, nas religiões. É incrível a quantidade de pessoas que a gente fica pensando assim, mas ela não deveria estar ali. E quantas vezes, inclusive, o termo, e isso é uma questão também que acho que é interessante se você quiser pensar nisso, Tatá, quantas vezes, inclusive, essas pessoas são chamadas no público são chamadas de palhaço. Então, esse sujeito é um palhaço, alguém que leva a sério certas questões, vai lá e xinga o outro de palhaço sem saber o que significa ser um palhaço, né, nesse contexto. Então, é muito diferente de você ser um palhaço sério e de você ser uma pessoa que mistifica e mascara aquilo que seria muito sério, porque é, por exemplo, econômico, ético, político, social, e que você faz bandalheira com isso, faz baderna com isso, né? A gente acha, né, ou as pessoas acham que a profissão de palhaço ou de humorista é prazerosa, né? Como esse pessoal brinca, né? E eu fico pensando que deve ser muito difícil, porque é como você, por exemplo, está atendendo, escutar alguém na psicanálise e você não está bem porque perdeu um parente, um ente querido, né? E você tem que estar lá, íntegro, né? Disponível para o outro.
Eu fico imaginando a profissão de humorista ou de palhaço que exige uma subversão do logos, do modo como usualmente, né, o senso comum percebe a realidade para provocar o riso, e você precisar dispor da tua criatividade mesmo, às vezes não estando muito bem, ou não estando muito bem disposto, acordando de mau humor ou brigando com o namorado, né? Não deve ser uma coisa muito fácil. Tem aquela né? coisa que sempre falam, né, que todo palhaço é triste. Né? Porque é um... Você fica assim, imagina, a gente está lá fazendo as nossas coisas, aí tem uma hora que a gente sai para fazer palhaçada, falar bobagem, sei lá, beber e conversar e falar bobagem. E, quer dizer, tem um âmbito das nossas vidas que é o não sério, onde a gente pode brincar. Mas imagina você transformar isso onde você podia brincar na coisa que você faz a sério. Eu adoraria achar que é só uma alegria. É claro, é incrível mesmo. Eu não troco, não volto a trabalhar com o que eu trabalhava antes. Mas é um desafio também. E é fora da lógica, entendeu? Tipo, crescer, trabalhar, ter carteira assinada, é outra lógica. Então, nesse caso, pensa, o trabalhador do riso é muito diferente daquele cidadão que opera o capital do riso. Sim. Então, isso é uma coisa interessante, né? Quem é o dono dos meios de produção da risada, gente, da piada? Essa é uma questão para a gente se colocar. E, inclusive, isso que eu estava levantando antes, que é vamos colocar assim, o campo da graça, né? O campo da graça, onde as pessoas fazem graça, onde há toda uma operação daquilo que parece que não é sério, que não tem maiores consequências. Isso eu acho uma das coisas mais... enfim, vamos dizer assim, perigosas que há na nossa sociedade, onde a gente está simplesmente fazendo a gracinha. Então, a quantidade de piadas misóginas, racistas, que operam ali na graciosidade. Quando você é cobrado, o sujeito ou você vai cobrar, né? A pessoa que fez a piada diz, não, estava só brincando, era só uma gracinha. E você que foi questionar é que vira o mal-humorado, a pessoa chata e por aí vai. Mas estou falando isso também para a gente retomar um pouco essa história dessa mistificação em cima dessa graça. E pensando muito de como nós somos, na verdade, otários. Otários. Porque, digamos, aquele que ri, existe um grau de inteligência no riso, mas, e um grau de inteligência que vem, sei lá, que está conectado com a consciência mesmo, né? De você sacar. Quem não entende piada, por exemplo, tem isso, né? Às vezes a gente tem dificuldade com certas piadas porque tem coisas que a gente não pega porque estão fora do nosso universo, estão fora do contexto. Quer dizer, a gente vai rir também, aí vem a questão cultural e antropológica, né? A gente vai rir, por exemplo, no Brasil se ri dos portugueses, em Portugal se ri dos brasileiros com a mesma piada, você só inverte, digamos assim, né? Então, tem essas questões, mas ao mesmo tempo, essa graciosidade eu acho que ela chega bem perto mesmo de uma coisa perversa e perigosa, sobretudo quando não estamos falando mais de uma profissão, mas estamos falando daquele momento, daquele elemento de máscara, onde eu falsifico alguma coisa, onde por meio da gracinha me autorizo a ser racista. Ou, e essa é a questão que, enfim, me pegou muito aí durante um tempão, que é pensar mesmo onde eu consigo me transformar num sujeito muito poderoso, fazendo mistificações racistas, homofóbicas, machistas, autoritárias, me tornando, sei lá, um líder religioso ou um líder político, alguém que, ou então, vamos dizer assim, um popstar, né, um superstar da televisão, gente. O stand-up comedy lá, o sujeito que faz esse tipo de coisa, quantas vezes ele está simplesmente reproduzindo um sistema, claro, ele se vale disso, é mais honesto até o stand-up comedy, né? Do que o político e o líder religioso que se valem desse tipo de coisa. Mais curioso ainda é pensar como que a população colocada, sem perceber o que está acontecendo, colocada na posição de otária, digamos, de um sujeito que, na verdade, no fundo é um cínico, né? Que tem essa outra dimensão, né? Como que desmancha isso? Você consegue fazer a análise do cínico? O Lacan que falava disso, que não era possível. Você acha que rola? É o canalha, né? Que não é possível analisar o canalha.
Eu acho que a primeira questão é quando um político faz uso, né, do riso para no fundo, atacar, né, certos grupos ou certas pessoas, né, eu acho que o que ele está fazendo é usando, ele está capitalizando o ódio das pessoas. Na verdade, ele é alguém que tem essa facilidade pela via do riso, né, de um pseudo-humor, de despertar o ódio e canalizar esse ódio para os fins que lhe interessam, né? Então, acho que aí a questão do ódio e da Mas você agressividade... acha que alguém que sente ódio consegue rir mesmo? Ah, rir. Eu acho, estou imaginando o que você está falando, eu posso imaginar um líder político que escolhe um bode expiatório, de qualquer que seja, e consegue juntar pessoas, né? Agregar pessoas em torno de uma expressão de ódio, camuflada pelo riso, né? Não, a gente está... Né, não levem muito a sério, mas é disso que se trata mesmo, né? Então, acho que tem aí uma economia do ódio que é utilizada, né, da hostilidade que é utilizada para fins políticos, né? Nesse humor da palhaçada, da palhaçaria, né? Que é o nome mais correto, você não pode fazer uso disso, né? Do ódio das pessoas. Mas, então, porque é isso, tem uma coisa meio que a gente soa, sei lá, em princípio meio perversa, quando você, nessa hipótese do sujeito escolher, digamos, um bode expiatório. Eu penso agora bom, quantos filmes que a gente já viu, quantas histórias que a gente já leu daquele soldado nazista que no campo de concentração se dirige ao prisioneiro de modo a humilhá-lo e rir disso, né? A gente pensa, eu me lembro da Lista de Schindler, por exemplo, que havia, né, cenas em que aparecia isso, humilhar o outro e tinha um riso perverso que vinha junto com aquilo. Mas não era um riso também dessa liberação prazerosa e gostosa. Mas eu sempre achei que tinha uma coisa de meio impossível naquele riso, sabe? Que esse riso perverso tem alguma coisa que trava, tem alguma coisa ali que é uma sexualidade que não se resolveu. Falando em cinismo, né, eu acho que o cinismo contemporâneo, ao contrário do cinismo grego, né, que era uma denúncia das não-verdades, né, quer dizer, era um gesto de denúncia, né, o cinismo, Diógenes, né? O cinismo contemporâneo, ele aí está o risco, né? Ele é a absoluta relativização de todo e qualquer valor em nome da individualidade, né? Então, o cínico hoje é aquele que diz assim, todo mundo rouba, por exemplo, né? Isso é uma formulação cínica, quer dizer, então eu posso fazer o que eu quiser em nome próprio, porque não tem nada que sustenta o laço social, né? Eu dei esse exemplo, mas o jogo, eu acho que do cinismo, é esse jogo de dizer não tem valores, então você pode fazer aquilo que te convém, mas o que te convém? E aí começa um jogo embaralhado, que é sobre o qual as pessoas não pensam, né? Então, o cinismo deixou de ser uma virtude, né, filosófica para se tornar uma pusilanimidade, né, para falar assim, sofisticadamente, da covardia, né, covardia moral. Nada deve ser levado a sério, né? E aí a gente fica realmente em maus lençóis, porque é muito difícil você estabelecer projetos de vida, pactos sociais, para os jovens, né? Pensar numa construção qualquer de cidadania, quando você diz assim, né? Nada deve ser levado a sério, né? Nada tem valor. Nada tem valor. Nada tem valor. Então, a gente vive realmente uma crise, que é uma crise institucional, né? Grande, mas é uma crise existencial terrível, porque aí não dá nem para rir, né? O riso é constrangido. O riso de humor, ele é um riso que afirma alguma coisa, né? Nem que seja o nonsense, né? E quando você perde a capacidade de rir, talvez a gente tenha chegado no auge do niilismo mesmo. Você falando dessa maneira, eu fiquei lembrando do Oscar Wilde. O cínico é um sujeito que sabe o preço de tudo, mas
não sabe o valor de nada. E combina muito com uma economia política baseada, por exemplo, no capital, em que tudo se transforma, ou tudo é prismado pela mercadoria, tudo e todos, cada um é visto como mercadoria e visto, digamos, da perspectiva desse prisma, né, do capital. E então o que sobra para a gente, né? Será que a gente ainda vai poder rir de verdade se a gente chegar num ápice de desmontagem dos valores de uma sociedade que ainda transitava dentro dos valores? Porque a gente só ri porque existem valorações no campo simbólico, né? Na base é isso. Eu suspeito que o estado do humor acompanha o estado da inteligência também, no sentido dos parâmetros da reflexividade. Numa sociedade em que a reflexividade está em baixa, a tendência é que o humor também esteja. Então, e sobretudo essa parte do campo, enfim, do risível, que implica essa sofisticação, o humor mais sofisticado. Eu penso muito na ironia. Acho que a nossa cultura, que está empobrecida em termos culturais, educacionais, enfim, com tanto autoritarismo que fomenta justamente o aniquilamento da pesquisa, dos estudos, das investigações, da cultura, da leitura e por aí vai. Nessa cultura, a ironia fica muito embaixo. E cresce um tipo de humor muito precário, esse humor muito do imediato. E muitas vezes, inclusive, perde-se o humor e cai-se justamente nesses lugares, digamos, de um prazer com aquilo que seria, enfim, carente de qualquer tipo de humor. Né? Eu acho que a gente pode até criar, Márcia, uma outra categoria, então, que é, a partir do que você falou, o risotário. Risotário. É o risotário, porque o que é o risotário, né? As pessoas estão tão, no fundo, né, tão em sofrimento, que elas precisam rir do outro para se sentir menos vulneráveis do que estão. Então, nós criamos agora uma segunda categoria. Tem uma fragilidade, né? É o risotário, né? Porque ele se contenta em rir do outro. Então, Facebook, né? Quer dizer, os grupos. Então, eu rio do outro, eu ridicularizo o outro, eu humilho o outro para me sentir menos vulnerável. E aí, quando você não entende a ironia, aí você começa a atacar e exigir explicação. Gente, a ironia é da era da inteligência. A gente devia cuidar do que a gente está fazendo com ela, porque ela dá um sinal também de quem a gente é. Eu quero agradecer muito a Tatá de Oliveira, palhaça do Circo de Soleides, e ao Daniel Cooperman, professor da USP, psicanalista, por terem participado dessa conversa conosco. E agradecer muito a presença de vocês. Obrigada, valeu muito.